Como é que é o nome da senhora? Maria Cleoni. Como é que era a vida da senhora antes da senhora colocar os pés na Igreja Universal? Destruída, pastor, em todos os sentidos, em todas as áreas. Vai dando detalhes dessa destruição. Saúde, família, financeiro, arrasado. Eu cheguei na igreja no fundo do poço. Havia dívidas? Muitas dívidas, nome sujo, devendo para o comércio, devendo para bancos, nome sujo na Praça Serasa, no SPC, devendo para agiotas. Um inferno estava a minha vida. Devendo. Como é que é dever para agiotas? Dever para agiota, pastor, é a coisa mais triste do mundo, porque eles vêm na sua casa, eles ligam para ti, eles te ameaçam, eles não querem saber, eles querem o dinheiro que foi emprestado. E uma vez a senhora não tendo dinheiro, era desespero total. Muito desespero e vergonha. Vergonha? Muita vergonha. Quer dizer, haviam pessoas que cobravam a senhora, quando a senhora passava na rua, ia na sua casa, ali cobrar as dívidas que a senhora tinha? Pastor, a minha cidade que eu morava, não é muito grande. Então, eu como devia para bancos, mercados, farmácias, lojas, de início, eu ia numa rua, para que o outro lá não visse e não me cobrasse. Mas a dívida foi se acumulando tanto, pastor, que depois de um certo tempo não adiantava eu desviar essa rua, indo por essa porque o outro lá na frente me pegava. Então era um caos. Eu devia quase a cidade inteira, o comércio a senhora devia a todos. Comércio, farmácias, como eu disse, bancos. A senhora era doente? Lojas. Eu tinha problemas de saúde, asma por 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Como é que a senhora conheceu a Igreja Universal? Pastor, foi através de uma esposa que, vendo o meu sofrimento, a gente conhecia ela um tempo atrás, e ela veio passear na minha casa, aí ela falou que existia um Deus que podia mudar a minha vida. E eu, no desespero, pastor, eu aceitei. A senhora aceitou? Porque eu não tinha mais a quem recorrer. Aí ela me disse, não, Cleoni, você vai ter que ir começar numa corrente. E eu nem sabia o que se tratava de corrente. Ela disse, tu vai começar a ir na igreja, fazer uma corrente. Vamos começar pela prosperidade. Que era o seu principal problema naquela ocasião? Eu, pastor, na época, eu queria era sair do aperto. Aí, pastor, como na minha cidade, na época, não tinha igreja, eu fazia 500 quilômetros, porque eu ia na catedral em Porto Alegre. A senhora saía, como é que é o nome da cidade? Eu saía de Tenente Portela, 15 para as 9 da manhã, eu chegava em Porto Alegre em torno de 6 horas da tarde, a reunião da noite começava em torno de 7h30, terminava aí pelas 9 horas, 9h30 da noite eu pegava o ônibus e voltava para minha cidade, chegando na minha cidade na terça de manhã. Fazendo uma corrente, toda segunda-feira esse trajeto de 1.000 quilômetros, 500 para ir, 500 para voltar. Fazendo esse trajeto. E ali que Deus foi me dando uma direção, eu fui vendo que Deus podia trabalhar na minha vida, mas eu tinha que deixar esse Deus agir na minha vida. Veio a Fogueira Santa? Veio a primeira Fogueira Santa. Não sabia, não entendia o que era Fogueira Santa. Pastor, eu fiz o meu primeiro sacrifício. O meu primeiro sacrifício, pastor, na época, girava em torno de um salário mínimo. Eu não tinha mais nada. Pastor, eu estava na miséria, não tinha o que fazer. O que eu fiz? Eu vendi, juntei as poucas roupas ainda que eu tinha, vendi as minhas roupas e juntei os meus forros de cama e fiz o meu sacrifício. Quando eu juntei, pastor, aquele valor, que na época ele girava em torno de um salário mínimo, pastor, aí sim, eu pensei, meu Deus, eu nunca tinha um dinheiro, um valor assim na minha mão. Fazia tempo que a senhora não tinha pego um valor daquele, ainda que fosse um salário mínimo, fazia muito tempo que a senhora não sabia o que era pegar dinheiro vivo nas suas mãos. Muito tempo, eu não tinha aquela quantia na minha mão. Aí veio, pastor, aquela voz, paga tuas dívidas, paga o mercado, paga a farmácia que tu precisa de remédio, paga o outro mercado lá que tu está devendo, que tu tem que comprar para outro mês, para sobreviver, para passar o mês. Pastor, o conflito foi tão grande. Vinham as vozes.
Vinham as vozes dentro de mim, mas eu fui mais forte, pastor. Eu resisti àquela tentação do capeta e consegui colocar o meu sacrifício. Quer dizer, além das vozes vindo direto falar com a senhora, o mal também usava pessoas próximas? Pessoas da minha família, as minhas irmãs me disseram que eu já estava louca fazendo aquele sacrifício que eu estava indo em Porto Alegre, gastando o único troquinho que eu tinha, pagando passagem ida e volta para ir na igreja. E agora que eu consegui juntar um dinheiro, eu ia colocar na igreja, ia dar para os pastores, que eu não estava... Será que eu não via que aquilo ali era uma cilada? Era um meio de ganharem dinheiro nas costas? Falaram que era uma cilada. Era uma cilada, que estavam me roubando o restinho que eu tinha, eles estariam me roubando. A senhora não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder, pastor. Olha só, as pessoas que estão acompanhando agora têm que entender isso. Aquele dinheiro, ele amenizava ali para fazer uma compra, para dar para o agiota, parar de incomodar a senhora, mas não iria resolver seu problema. Não iria resolver. Eu não pagava nem um décimo das minhas contas, da minha dívida que eu tinha. Sem falar, pastor, que eu tinha um monte de cheque, mais de 200. Mais de 200 folhas? Mais de 200 cheques devolvidos, pastor. Eu tinha. O banco chegou a ligar para a senhora? O banco ligava todo dia, eu nem atendia mais telefone, não tava. Depois nem tinha mais telefone, foi cortado, né? Não tinha como manter a linha também, né, pastor? Humilhação, né? Humilhação. Olha, pastor, eu costumo dizer que eu cheguei na lama. Na lama. Na lama. Escravo. Escrava. Até um dia que eu fui no banco, o gerente me disse que eu ia ser taxada como uma assim, estelionatária. Estelionatária. Estelionatária, que eu nem sabia na época o que era, pastor. Muito humilhante, muito humilhante. Depois que a senhora fez o sacrifício, que a senhora botou aquele salário mínimo, foi o primeiro sacrifício que a senhora fez no altar, como é que a senhora desceu desse altar e o que mudou na sua vida? Pastor, quando eu mereci colocar aquele valor em cima do altar, pastor, eu desci na certeza, eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu desci leve daquele altar. E parecia que as coisas já tinham aberto, Deus tinha aberto a minha visão, eu saí dali na certeza que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Pastor, foi procurando aqui, procurando ali, Deus me deu uma direção, pastor. Eu consegui abrir a minha primeira financeira. A senhora conseguiu, mesmo endividada, precisando de dinheiro, Deus deu uma direção para a senhora, abriu uma porta, a senhora abriu a sua primeira financeira. Eu abri a minha primeira financeira, devendo para todo mundo e eu emprestando dinheiro. Imagina, olha que situação. É pela fé, pastor. Tá? Porque, na verdade, dinheiro não tinha. A gente só faz os trâmites entre banco, INS e cliente, né? Pastor, as bênçãos começaram a aparecer. Eu comecei a pagar as minhas dívidas, fui pagando, fui limpando o meu nome e eu sempre de fé em fé, pastor. No sacrifício, de 6 em 6 meses, a senhora no altar. No altar, de fé em fé, eu não deixei passar uma fogueira santa. O meu sacrifício era sagrado. Outra fogueira santa que também me marcou, pastor, foi onde que o salário mínimo já não era mais sacrifício para mim. Aí eu pensei, eu tenho que sacrificar alguma coisa que eu tenho dentro de casa, que vai me doer, que vai fazer falta para mim. Pastor, eu cheguei em casa aquele dia, a única coisa boa que eu tinha era um jogo de quarto, antigo já, velho, mas era a única coisa boa que eu tinha. Pastor, eu sacrifiquei aquilo. Aí sim que a casa caiu sobre mim. Pegou, vendeu e botou o valor no altar? Eu vendi tudo aquilo ali. Seus móveis lá? Meus móveis do quarto, fui dormir no chão. Aí sim que as minhas irmãs, principalmente, vieram e disseram: até quando tu vai sendo escravizada por esses ladrões? Quer dizer, a sua vida já estava andando, a senhora já estava pagando, já tinha uma financeira, elas não viram a mudança na sua vida, a senhora pegou os móveis da sua casa, vendeu, botou no altar o jogo de quarto, elas chamaram, aí que ficou mais, o mal ficou mais revoltado ainda. Aí que se revolta, pastor, porque o senhor sabe, o diabo, ele não vê, ele não faz as pessoas ver o que a pessoa já tem, ele só faz as pessoas ver aquilo que tu está colocando em cima do altar, como se fosse aquilo que ia fazer falta para ti, pastor. E eu fiz novamente um sacrifício que doeu também, porque era a única coisa boa que eu tinha dentro de casa.
Aquilo lá não, eu estava pegada, apesar, mas eu pensei, Deus tem muito mais a me dar. Pastor, eu cumpri esse voto. Pastor, a minha vida foi gradativamente subindo. Eu fui conseguindo clientela, eu fui conseguindo arrumar minha casa, eu comprei um carrinho, pastor, paguei o carro. Aí minha vida estava andando boa. Bem, Já estava boa a vida já dentro da estava igreja. boa, pois eu não estava devendo mais para ninguém. Aí Deus pediu o meu carro. Deus pediu o carro. Deus pediu o carro. Era a única coisa boa que eu tinha na época de valor. E eu pensei, meu Deus, agora. E vinha aquela voz. Agora que você tem o carro. Agora que você pagou o teu carro. Vai descansar, mulher. Né? Já não tinha mais a Jota cobrando? Já não tinha mais a agiota cobrando. Já estava com meu nome limpo. Aí eu pensei, agora eu poderia descansar, né? Vou tirar minha vida do altar. Vou tirar minha vida do altar. Pensei, não. Eu sou forte. Mas não foi fácil. Não foi fácil, pastor. Só estava pegado aquele carro? Eu estava pegada, era a única coisinha boa que eu tinha. Eu estava grudada naquele carro porque eu me sentia a tal dentro daquele carrinho. É mesmo? Você sentia tal dentro do carro? É, me sentia tal dentro daquele Pegada ele. É, a pegada E o ele. carro falava para a senhora. Porque o carro fala. Não dá, não me dá não. Como é que você vai andar? Ele falava assim, ó, eu tô bonito, eu tô lustroso, eu tô brilhando. Era o carrinho que eu cuidava, pastor, muito. Era meu tudo ali. Seu xodó. Meu xodó. Pastor, eu coloquei no altar. Botou. Foi mais forte do que ele. Venci aquele conflito que estava dentro de mim, que estava me moendo. Não dá, e eu dou, não dá, eu vou dar. Eu dei, pastor. Pastor, Deus foi tão bom comigo, eu costumo dizer, que Deus não abriu as portas do céu, Deus escancarou as portas do céu na minha vida. Pastor, eu que tinha uma casa só, que se podia dizer de casa, porque chovia mais lá dentro que lá fora. Pastor, hoje eu tenho 3 residências, 3 casas. 3 casas. Com piscinas, com móveis. Olha ali para as pessoas, fala para as pessoas o que a senhora tem. Eu tenho 3 casas maravilhosas, com piscinas, com móveis sob medida. Eu tenho 2 carros. O móvel sob medida. A senhora vendeu os móveis, botou no altar, hoje a senhora tem móvel sob medida. Hoje eu tenho móveis que eu quero, pastor. Os móveis que eu quero, sob medida e tudo. 2 carros. 2 carros. 2 carros. Só botou um e tem 2 hoje. Tenho 2. Tenho a moto. Pastor, temos uma vida, pastor, digna de uma mulher, de uma família de Deus. Quando eu quero sair passear com as minhas filhas, ir para a praia ou no shopping, eu posso ir. Hoje eu vou. Hoje eu tenho. Graças a Deus. Pastor, e eu tenho certeza, o meu nome vai ser reconhecido ainda nessa Serra Gaúcha. Obrigado. Ele está sendo reconhecido, mas vai ser mais reconhecido. Hoje a senhora pode passar na cidade lá que ninguém lhe cobra. Graças a Deus. Hoje, pastor, para o senhor ter uma ideia, hoje o gerente do banco, aquele próprio gerente que me chamou um dia de estelionatária, ele me liga para me levar minha conta bancária, para puxar minha conta bancária para o banco dele. Todo dia eu recebo propostas de cartões de crédito. Hoje, pastor, graças a Deus, eu tenho uma vida digna. Só que, pastor, eu quero ressaltar uma coisa aqui que eu esqueci. Eu poderia estar muito tempo mais na frente ainda. Eu demorei. Poderia estar lá, já está lá. Já está lá, pastor. Aonde Deus quer. Aonde Deus quer, pastor. Eu relutei muito. Eu tentei fazer. Às vezes que o homem de Deus falava no altar, eu pensava, não é bem assim, eu vou fazer do meu jeito. E isso travou um tempo a minha vida. Ela ficou travada. Travou um tempo. Mas depois que eu ouvi o que o homem de Deus falava no altar, eu posso dizer que a minha vida, ela não só mudou, ela foi transformada. É um erro que muitas pessoas cometem, é justamente esse. A pessoa chega uma hora que ela não quer fazer o que Deus está mandando. Aí ela fica com a vida travada. Tá bom, então mudou a sua vida. Transformou minha O que a vida. senhora tem hoje? São 3 casas, 2 carros. Eu tenho 3 casas com piscina, com móveis embutidos, com móveis assim, tudo sob medida, né, pastor? Tenho 2 carros, tenho moto. A gente leva uma vida, pastor, que de um filho de Deus merece ter. Seus comércios são o quê? Eu tenho 2 financeiras e um cartório mais que a gente conquistou. E um cartório. E um cartório que a gente conquistou nessa última campanha. Na última? Na última.
Na última fogueira Na santa. última fogueira E nessa é para arrebentar aqui na Serra Gaúcha. Certeza, essa aqui vai ficar na história. Valeu a pena. Valeu muito. Deus abençoe a senhora. Amém.